Eu convido agora o nosso colega, o professor Fernando Albuquerque, para fazer a moderação da nossa próxima palestra, né, a segunda palestra desse nosso último dia do ciclo de palestras aqui do PROEC. Boa noite, Fernando. Boa noite já, né? Boa noite. Tudo bem, Nodimilson? Tudo jóia. Espero que todos estejam bem, né? E dando continuidade aqui ao nosso primeiro ciclo de palestras, né, do PROEC, da UFES. Eu já aproveito aqui para, já está na tela também, né? Já aproveito aqui para convidar o professor Dr. Rômulo Dante Orrico Filho, né? Ele atua na COP, na UFRJ. Ele é coordenador da área de engenharia Zoom, né? Da CAPES, tá? E vou fazer uma breve apresentação do professor, apresentando aqui o currículo dele. Ele é engenheiro civil na UFBA, mestre em engenharia de produção na COP, tá? E doutor na Universidade de Paris, né? Professor do curso de pós-graduação em engenharia de transportes na COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também é professor bolsista, né? Pesquisador do CNPq nível 1B, membro titular do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior da CAPES e coordenador da área de engenharia Zoom da CAPES, tá? Esse é o grande currículo do professor, né? Vasto, do currículo acadêmico, mas também tem um currículo profissional aí, né, professor? O senhor também já atuou como secretário do Estado de Administração do Estado do Rio de Janeiro, subsecretário municipal de transportes do Rio de Janeiro também, sempre na área de transporte, que é a sua área de atuação. Professor, seja muito bem-vindo, é um grande prazer aqui recebê-lo. Fernando, boa tarde, muito obrigado por suas palavras. Eu queria começar, antes de agradecer, eu queria parabenizar. Eu acho que essa iniciativa de vocês de fazer essa grande atividade, convidando pessoas com experiência, eu acabei de ouvir o finalzinho aí da apresentação, até fiz uma ponte com o que eu vou falar, quando ele fala em conhecer os rios, né, confiar, né, conhecer melhor aquilo que a gente está tratando, respeitar, né, o ambiente em que o rio percorre, né. Eu, como sou baiano, de certa forma, eu conheço muito pouquinho o Aracaju, ninguém é perfeito, né, mas já tive algumas vezes aí e fico muito contente. Como eu disse, parabenizar essa iniciativa. Eu sempre fico muito contente quando eu vejo essas discussões, trazer novidades, trazer gente, trazer ideias, porque ao contrário do que muitos propugnam por aí, a diversidade cria tanta novidade, tanta coisa boa na vida da gente, né? E segundo, queria agradecer o convite, essa confiança de vocês quererem me ouvir. Então, estou aqui à disposição de vocês, com a maior alegria, maior satisfação mesmo. Ok, professor. Então, o senhor já pode iniciar, fica à vontade, tá? A transmissão está acontecendo já. Bom, eu tenho a impressão de que vocês não me convidaram para ouvir especificamente sobre mobilidade urbana, que é onde o meu tema de pesquisa principal dos meus 40 e pouquinhos anos de vida profissional, né? Embora eu gosto muito de falar de mobilidade urbana, mas eu acho que a preocupação principal de vocês nesse momento, e embora esse seja um evento absolutamente técnico e de qualidade, eu acho que a preocupação principal de vocês nesse momento está com o suporte CAPES da nossa vida. Então, acho que vou falar principalmente, vou falar disso, né, da avaliação Qualis, do problema que está acontecendo por aí, a esperança que nós temos, né? Mas se vocês quiserem falar sobre mobilidade, a gente marca um outro evento, teria o maior prazer, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu queria fazer uma pergunta primeiro, Fernando, está sendo gravado? Está sendo gravado, professor. Que ótimo, porque eu queria depois, se vocês permitirem, pegar essa gravação e disponibilizar para toda a área de engenharia Zoom, que o convite ficou um pouquinho atribulado da minha parte, pegar esse segmento e disponibilizar para que outros coordenadores da área de engenharia Zoom possam ter acesso. Eu vou fazer isso no momento seguinte. Okay? Professor, o senhor pode compartilhar, se o senhor tiver algum slide, né? Já pode não, compartilhar. Não tem slide não, eu vou falar.
Perfeito. Tem uma perfeito, fica à estrutura vontade. aqui que eu vou falar. Bom, eu posso dizer a vocês que essas três últimas semanas da CAPES foi difícil, e as duas próximas prometem também bastante, né? Porque vários assuntos têm sido tratados simultaneamente, e que os programas de pós-graduação, mesmo aqueles que não têm curso de pós-graduação e que desejam, ficam preocupados, ficam interessados em saber. A gente vai falar rapidamente de 3 assuntos. O primeiro talvez seja de muito menor conhecimento, que é o que aconteceu com a instituição do CTC, a suspensão da avaliação em si, da avaliação quadrienal, e o terceiro sobre a avaliação da quadrienal em si. Nesse último ponto aí, eu vou me basear muito na opinião do professor Anderson Gomes, professor titular da Física daí de Pernambuco, dos nossos vizinhos também aí do Nordeste, né? Que é professor da área de Física, por sinal também é uma área que nesse momento está também apresentando um posicionamento bastante duro, né, sobre o assunto da quadrienal. Então, ele tem um artigo chamado CAPES, Caminha para o Desmonte do Sistema de Avaliação da Pós-Graduação no Brasil. Esse artigo, se vocês quiserem, podem encontrar na internet, muito fácil, né? Bom, mas até mesmo antes de falar nesse assunto aí, a novidade do dia. Do dia, na verdade, é o seguinte: há pouco mais de 2 semanas, eu sou membro do CTC. O CTC é quem, em última instância, delibera, é quem dá a nota dos programas. É o CTC quem diz se o programa pode começar, ou seja, se a APCN, Aplicação de Proposta de Cursos Novos, né, é aceita ou não. É o CTC que decide a nota da avaliação quadrienal. Ele decide a entrada e a permanência. Bom, o CTC, então, fomos surpreendidos em maio com a destituição do CTC, porque havia 2 membros que, em princípio, estariam a mais do que o previsto no decreto que o regulamentou. Bom, existem várias opiniões a respeito, algumas delas diziam que não havia a menor necessidade, outras diziam que bastava uma assinatura de um outro decreto do presidente da República, afinal de contas, o ministro e a presidente têm fácil acesso a eles, né? Mas a solução apresentada foi destituir o CTC e reconstituir com nova indicação, agora com 18 membros, afora os 5 membros naturais, representantes de outras áreas que não eram dos coordenadores de área. Bom, mas a consequência disso é que tudo que foi decidido pelo CTC desde o seu início em 2018 teve que ser, em princípio, não estaria valendo. Mas o novo CTC, digamos assim, convalidou tudo aquilo. Então, passou tudo a valer. Há, inclusive, leituras que dizem que não haveria nem necessidade de convalidar, porque há presunção jurídica de validade disso tudo. Eu não vou entrar em detalhes miúdos, não. Mas acho que o dado concreto de tudo isso é que não foi uma simples volta ao normal. Acontece que todas as propostas de cursos novos que haviam sido recusadas em qualquer das instâncias dentro do CTC, que tivessem sido recorridos, ou mesmo que não tivesse havido um pedido de reconsideração, podem, ou poderão, né, entrar com recurso agora diretamente à presidência. Tá? Isso, no meu entender, pode, digamos assim, ter resultados diferentes. Entendeu? Eu gostaria, espero que o Conselho Superior também convalide todas as decisões deles, né, e que recuse todas as outras que tiverem sido diferentes, né? Mas é uma situação que cria uma certa instabilidade quanto aos cursos seremos. Nós já somos 4.700. A segunda novidade do dia é que há poucos dias foi apresentada pela presidência a possibilidade de abertura de edital para novos programas de cursos novos, né, a PCN, que pretende apresentar
talvez no dia 30 ou no dia 1º, não sei exatamente qual é o dia, pretende apresentar agora no iníciozinho de dezembro, abrir edital para cursos novos, e no início de janeiro, abrir edital para cursos novos à distância. Novamente, há é uma decisão da presidência, não nos cabe decidir se está certo ou se está errada, mas o conjunto de membros do CTC, e acredito que a quase totalidade dos membros dos 49 coordenadores de área, se somar os adjuntos da 147, acham que é inoportuno nesse momento. Devemos aguardar a conclusão da quadrienal, ou pelo menos uma decisão da Justiça sobre essa suspensão da quadrienal, para tomar uma decisão. Porque, no final de contas, eu não sei, eu gostaria de substituir o fundo, mas paciência. No final de contas, eu não sei que decisão o juiz pode dar. Nós não sabemos. Ele pode dizer, usa a metodologia anterior, usa a atual, hoje que vocês quiserem, uma variedade enorme daí. Então, os cursos novos, no nosso entender, tem muita relação. Também não vou entrar nesse detalhe aí, nós achamos que não é oportuno. Não que não seja válido, só que não é oportuno. Talvez aguardar um tempinho até a decisão do juiz para tomar a decisão mais próxima. Bom, sobre a quadrienal em si, que eu acho que esse é o assunto que preocupa muita gente, né? Eu listei aqui uma meia dúzia de pontos e vou discorrer um pouco sobre eles. O primeiro ponto é o motivo pelo qual algumas pessoas entraram na Justiça e solicitaram, por intermédio do Ministério Público do Rio de Janeiro, a suspensão da quadrienal. A iniciativa foi tomada pelo Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais, pelo sindicato, um grupo de professores. A iniciativa em Belo Horizonte não teve sucesso, ela veio ao Rio de Janeiro e apresentou. E eu vou sintetizar aqui os 5 principais argumentos apresentados. Que a CAPES modifica os critérios sem respeitar a anterioridade. Que a quantidade de indicadores modificados é muito grande. Que os aplica retroativamente, que os programas recebem as mudanças com surpresa e não tem como se adequar, que cria imprevisibilidade de atuação dos programas. Bom, embora o texto tenha uma série de falhas, ele mistura conceitos de indicador com parâmetro e tal, ele mistura área de avaliação com área do conhecimento. Área do conhecimento, eu nem sei quantas teriam, a avaliação são 49, né? E apresentou anexo um estudo que aparentemente tem base científica, mas não tem base científica, e todos nós que somos professores conhecemos claramente o que é uma dissertação sem base científica e o que é uma que não o é. E eles pedem que a CAPES não use o modelo discutido em 2017, 18, 19, 20 e 21, que utilize o modelo utilizado em 13 a 16. Bom, todo mundo parou, fomos obrigados a tudo parar, inclusive a retirada de bugs do programa Sucupira. Bom, a CAPES entrou com dois processos contrários a essa decisão. Eu não sei exatamente a linguagem, até um na primeira instância e outro na segunda instância, ambos foram recusados, né? A CAPES nos solicitou apoio e esclarecimento. O segundo, eu acho que ainda não teve uma decisão, ele apenas decidiu ouvir a outra parte antes de tomar decisão. Então, temos que aguardar de qualquer forma, mas já atrasou muito. E, atrasando mais ainda, tem um dado concreto, é que o mandato dos atuais coordenadores, das 49 áreas e seus adjuntos, 147 pessoas, e, evidentemente, os 18 membros do CTC, termina em maio. Tá? Se isso ultrapassar essa data, ficamos novamente com uma instabilidade, ou uma incerteza, que é quem vai avaliar isso, né? É quem recuperou toda a história, toda essa mudança para avaliar. Mas vamos aguardar o juiz, a minha opinião pessoal é essa, aguardar o juiz.
Se o juiz me pediu uma opinião, eu teria dar, mas como ele me pediu, a gente não fica dando assim sem mais nem menos. Talvez eu dê ela no finalzinho. Então, eu queria entrar nesse ponto. Qual é a importância da avaliação CAPES? É senso comum que a existência da avaliação CAPES melhorou a qualidade da pós-graduação no Brasil. Ninguém tem dúvida. Tá? Nós temos uma situação distinta. Na graduação, você abre um curso e depois pede a convalidação ou validação, esqueci o termo dele. Né? Na pós-graduação, estrito senso, ela só abre se tiver autorização da CAPES. Bom, ela transformou. Claro que tem críticas. Tem gente que diz que ela é produtivista, tem críticas. Tem gente que não precisa dela, que o mercado regularia. Universidades de maior expressão, de maior peso político, dizem, não, eu quero eu mesmo decidir os meus cursos. A mim me parece que nenhuma desses argumentos seriam sensatos. Tá? Então, acho que eu não vou me estender muito sobre alguns desses. Aí eu vou falar um pouco mais sobre produtivismo, os porquês e as razões de quererem acabar ou de querer que não exista, seria muita ilação da minha parte. Né? Então, mas eu queria falar sobre o próprio sistema de avaliação em si. Ele tem mudado ao longo do tempo. Eu não sou especialista em avaliação, mas o professor Bob, que é o representante da área da educação, nós temos vários membros aí que vêm com bastante tempo, muita história acumulada. Aliás, existe dentro da própria CAPES uma comissão permanente de avaliação do sistema de pós-graduação. Nenhum desses membros dessa comissão, que são, se eu não estou enganado, são 8 professores ou 9, nenhum deles é membro atual do CTC, é coordenador de área, nada disso. São pessoas com muita experiência, cuja tarefa delas é examinar se a gente, o que é que está sendo feito, como é que está sendo feito e propor mudanças. Já fez lá em 2013, 2016, ou está fazendo agora, já fez da última, e sugeriu muita mudança, auscultando o quê? Auscultando a sociedade científica como um todo. Então, as mudanças que aconteceram, elas foram auscultadas, eles examinaram, eles auscultaram não somente, não saíram pegando um por um, pegaram a Sociedade de Representação, SBPC, Academia Brasileira de Ciências, CNPq, pegaram representações, não foram ouvir COP, UFRJ, USP, nada, quem quiser que se fizesse representar por aí. Além disso, fizeram uma avaliação dessa experiência no resto do mundo, na Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Finlândia, Itália, Espanha, Portugal. Eles fizeram muita avaliação. Na Finlândia tem uma coisa curiosa, eles examinam detalhadamente todos as 13 universidades que tem. Claro, pequenininho. Nós temos 4.700 cursos. Nós não podemos fazer aquela avaliação detalhada que talvez os finlandeses possam fazer. Né? Então, o que nós tínhamos há muito tempo atrás, uma avaliação que eu me lembro de receber visita lá na COP, da representação diária, visitar a COP. Não era nem a representação, às vezes eram 3 professores, 2 professores que iam visitar para conhecer mais de perto. É impossível fazer isso agora. Impossível. Então, e houve uma mudança também geral, interiorização. O Reúne, por exemplo, abriu muita universidade, abriu muito curso. E jovens professores com muita garra querendo novos cursos. E isso se ampliou. Né? A interiorização. Alguns estados, Paraná, Ceará, Bahia, Minas Gerais, esses 4 eu sei de cor. Talvez Goiás também. Eu não sei se outros também o fizeram. Aquela série de cursos do Cefet, as escolas do Cefet, muitas delas viraram universidades ou viraram institutos de ensino superior com novos cursos de pós-graduação. Então, uma quantidade muito grande. Tá? Agora, a crítica de produtivismo, ou de o que era a minha autonomia, se a gente juntar as duas, a gente tem uma coisa muito curiosa. E aí eu digo de coração aberto, porque eu participei no CTC como coordenador de área das propostas de 17, 18 e 19.
tem muita proposta que as universidades simplesmente não fazem uma análise prévia delas. Não fazem. Então, cabe alguém dizer, isso não é suficiente. E aí joga para alguém dizer isso que não é o suficiente. E esse alguém é o CTC. E ele mata no peito e diz, não é suficiente. Porque a gente tem que olhar sob um outro ângulo. Coloque-se na posição de um aluno que se inscreveu num curso que não atende os quesitos mínimos para ser uma boa pós-graduação. Coloque-se nessa posição. O que eu vou dizer a ele? Olha, você se inscreveu num curso que é muito ruim. Não dá. Nenhum de nós, todo mundo que está me assistindo aqui, gostaria que isso acontecesse. Então, se propostas chegam, se essa autonomia também não é, digamos assim, devidamente esclarecida, não me parece melhor. Aliás, eu gosto da regulamentação dos transportes públicos, a gente tem uma frase que a gente usa com muita frequência, meio que um ditado alemão. Confiar é bom, mas controlar é mais importante. Entendeu? O serviço é um serviço público, a gente tem que controlar. Agora, a gente tem que controlar. Isso vem mais adiante, eu vou falar um pouco disso sobre esse controle. Então, nós temos isso. Esse sistema é bom, evoluiu ao longo do tempo e ele é imprescindível. É imprescindível. Eu falei dos alunos, mas para cada um de nós, professores, poder estar sempre melhorando. E sobre produtivismo? A LACOP também a discussão é a mesma. Produtivismo, a avaliação ela é mesmo produtivista? Eu acho que muita gente fala da avaliação, mas nem lê o documento diário, muito menos a ficha de avaliação. Eu acho que seria muito importante. E eu vejo assim a preocupação de muitos coordenadores de área quando começam a não ter experiência anterior nenhuma de coordenação. Não estou falando mal deles, não, ao contrário, estou realçando o interesse e a dedicação de conhecer essas coisas. Então é um trabalho muito grande. A gente que entra na pós-graduação sabe que não ganha R$1 a mais por isso, só ganha trabalho. E as pessoas que entram na coordenação sabem que é muito mais trabalho ainda. Né? Então, vamos dar uma lida no documento de área, no documento de APCN. Acho que isso vale não somente para o coordenador, mas para todos os professores que já participam e os que não participam de pós. É muito interessante. Na Engenharia Zoom, por exemplo, se você olhar por estado, realmente está faltando no norte, e um dado concreto, que é o Maranhão, para minha triste surpresa, esses não têm nenhum curso de pós-graduação em Engenharia Zoom. Eu fico imaginando as obras grandes de Engenharia Zoom do Maranhão, feitas por empresa de Pernambuco, do Ceará, de São Paulo, né? E depois a pesquisa sobre solos, materiais e tal, isso aqui não acontecem porque eles vão embora. Uhum. Agora, se a gente olhar com uma lupa um pouquinho mais forte, entendeu? Com um desenhozinho que eu fiz, assim, um raio de 150 quilômetros em torno da sede do curso, nós vamos ver imensos vazios nesse país. Imensos vazios nesse país. Ela tem uma distribuição na costa, mas até no interior de São Paulo, interior do Paraná, interior de Minas, interior da Bahia. Na Bahia, minha grande surpresa, só tem 2 cursos, um em Salvador, outro em Feira de Santana. 15 milhões de habitantes. Jequié, Vitória da Conquista, Juazeiro, Ilhéus, Itabuna, Alagoinhas, Dias d'Ávila, cidades com mais de 200 mil habitantes. Uhum. Então a gente tem que pensar diferente. Eu cito aqui do meu lado, aqui hoje estou no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. 1 milhão de habitantes. 1 milhão. Quando eu entrei na Escola Politécnica para fazer engenharia civil lá na Bahia, em 1970, um pouquinho de cabelo branco aqui, né? Salvador tinha 1 milhão de habitantes. E para engenharia tinha 260 vagas. Sabe quantas universidades públicas existe em São Gonçalo com 1 milhão de habitantes? Nenhuma. Nenhuma. Para não dizer que eu estou mentindo, tem um curso de pedagogia da Fluminense lá.
Então, imagine, se não tem graduação, não vai ter pós. E o que é que eu espero? Que o aluno de lá venha estudar na UFRJ, gaste 1h40, agora eu junto a educação com transporte. Esse problema é de quê? De transporte e de educação é dos dois. Né? Então, isso acontece no interior inteiro. Uma das coisas que a gente tem que pensar, por exemplo, agora é como fazer cursos multicamp, que talvez o ensino remoto nos ajude muito. Fazer curso multicamp. Eu não acredito, por exemplo, que todas essas universidades criadas, esses cursos, esses campi criados no interior do país, de cada um desses estados, tenha uma quantidade de professores suficiente para dar robustez a um curso. Façamos multicamp, interajamos. Isso vai ser bem mais positivo. Então, sobre produtivismo. Acho que havia uma ideia assim, pesada sobre produtivismo. No meu programa, uma vez eu perguntei para o coordenador o que vale para a avaliação. Ele disse, o que vale é publicação em artigo de primeira linha, o resto não vale nada. Não é bem isso. Entendeu? Não é bem isso. E não é bem isso que todo mundo deseja. Né? Então, na verdade, a mudança que aconteceu foi muito em atenção aos desejos e anseios da sociedade acadêmica, da comunidade acadêmica, ao longo do tempo. Leva em conta, por exemplo, como é que você está se organizando, leva em conta se há coerência na sua proposta, leva em conta aquilo que você produz, o impacto, usando uma linguagem um pouco de economia, o seu entregável, né? Ou numa linguagem um pouco mais social, os seus benefícios para a sociedade, coisas que nem sempre aparecem no artigo científico. Depois a gente vai também falar sobre isso. E aí a gente vai ver, por exemplo, essa avaliação, ela traz, por exemplo, no quesito 1, como é que você se organiza? E aí, qual é a coerência que você tem aí? E até mesmo 2 itens que se poderia chamar de novos, que é autoavaliação e planejamento estratégico, de uma certa forma, pelo menos a autoavaliação, ele já tinha alguma coisa disso anteriormente. Mas, de qualquer forma, todos eles têm um peso mais reduzido e não se cobra que tenha sido feito. Não se cobra um resultado. Cobra o seguinte, o que é que vocês fazem ou o que é que vocês estão pensando fazer? É isso. No fundo, esses 2 itens são muito mais didáticos do que avaliativos. A intenção é fazer melhorar. Não tem outro. O que é o quesito 3? O quesito 3 é tudo que a gente pediu na vida. Mostrar a que a universidade veio. A que a universidade veio. Quais foram os seus melhores produtos e que impacto isso você estima que aconteceu na sociedade? Impacto social, impacto econômico. E cada um é que vai dizer o que e a sua régua. É isso que foi pedido para todo mundo. Né? Impacto é das coisas mais difíceis de medir. Isso vai implicar, vocês vão ver um pouquinho mais adiante na minha interlocução. Bom, a outra coisa de anterioridade. Isso tem sido discutido há muito tempo. Foi discutido com todo mundo. Tivemos um seminário de meio termo, onde essas mudanças foram discutidas com todo mundo, foram construídas em conjunto. O CTC teve um trabalho de articulação, de homogeneização, para que essas coisas não ficassem muito díspares, não ficassem incoerentes, inclusive. Fazer com que as 49 áreas tivessem semelhança nessa avaliação. Mas não foi nenhum cavalo de pau. Não tem nenhum cavalo de pau aí. Tá? Então, a gente precisa de objetividade. Em alguns casos, sim, sem dúvida, vai se medir uma produção. Mas, em vários quesitos, é o que a gente fez de melhor. É o que a gente fez de melhor. Tá? E esse é o quesito 3, ainda tem alguma coisa aqui do 2 que é bem assim. O que é que você fez de melhor? Quais foram as suas iniciativas de melhorar o ensino? O que você fez de melhor? Ter sua opinião. Agora, um quinto ponto. As mudanças na regra no meio do jogo. Foi mudança mesmo na regra durante o jogo andando? Ou todo mundo já sabia? As regras têm sido anunciadas com muita antecedência e têm sido discutidas. Não foi assim um grupinho que decidiu, essas são as novas regras. É bottom-up.
a discussão vem de baixo. O seminário com todos os coordenadores, recebendo um texto antes para conversar com seus colegas, e marcando reuniões depois para ouvir também, e voltando reunião para explicar. Então, não é antes. Não são tão diferentes do passado. Dá uma olhadinha, não são tão diferentes. Tá? Não há imprevisibilidade. Todo mundo sabia da mudança, podia não estar satisfeito com a mudança, mas sabia. Todo mundo sabia. Porque vamos medir. Medir o quê? Vamos avaliar os programas. O que é? O que o programa tem que fazer? Pensemos alto em conjunto. Um programa tem que formar bons alunos que tenham capacidade de atuar no mais alto nível técnico, científico ou acadêmico. É isso que se deseja, ter bons alunos, formar bons alunos. Esse é o quesito 2. Você espera de um programa de graduação algo diferente, a gente depois vai ter dificuldade de como medir isso. Mas o objetivo é esse. Precisa de um corpo docente de qualidade, comprometido com a ciência, bem preparado, qualificado. O que é isso? Quesito 2. Quesito 1, desculpe. É como é que o programa se organiza, como é que são seus professores, qual é a aderência do trabalho que eles fazem com o que o programa... Imagine, por exemplo, se no meu programa de engenharia de transporte tem um professor que tem um trabalho fantástico sobre cavalos, reprodução de equinos. Ele pode ser excelente nisso, mas está fora do que o meu programa se propõe. Né? Então, essa aderência a isso aí. Né? Quais são os projetos de pesquisa que estão lá dentro, associados à missão do programa. Esse projeto de pesquisa pode ser fantástico, mas em outro programa, em outro lugar. Né? Ou um outro professor que lança um livro, uma história, uma literatura, ficção científica maravilhosa sobre, sei lá, sobre o amor nos tempos do pandemia, né, do cólera, né? Ótimo, parabéns, mas isso não faz parte da pesquisa, nem tem aderência ao programa de engenharia de transportes. Então, parabéns, eu até compro o livro dele, mas não vou contar ponto para aqui. Então, essa harmonia é que se deseja. Né? E, por fim, a gente espera um bom retorno para a sociedade. A universidade não tem... Olha, eu vou fazer um parênteses aqui na minha linha aqui de raciocínio. Né? Aliás, isso que eu vou falar está abrindo o documento de área nosso. Está lá. Eu me baseei num artigo que eu li há muito tempo atrás, do Rogério Cerqueira Leite, e depois não achei esse documento. Então eu reporto a ele. Se ele disser que não é dele, eu digo que é meu. Mas eu estou dizendo que é dele. Os objetivos da universidade, pesquisa, ensino e extensão, não é pesquisa, ensino e extensão. Esses não são os objetivos da universidade. Esses são os meios que a universidade dispõe para objetivos mais altos. Fazer avançar a fronteira do conhecimento científico, né? Ajudar a resolução dos problemas brasileiros, notadamente de natureza social e econômica, né? Ajudar a preservar a cultura e a identidade nacional, e formar bons profissionais com visão crítica e responsabilidade social. Então, a pós-graduação não vai estar diferente disso. Né? Então, a gente espera um bom retorno para a sociedade, porque os 3 quesitos são quesitos que preparam esses outros 4, né? Que é o que a gente entrega para a sociedade. Tá? E eu sugeriria, e tenho sugerido a todos os coordenadores, que peguem os textos que eles fizeram do quesito 3, o impacto científico e inovador, e o impacto econômico e social, juntem, editem, façam um documento de marketing do seu programa, da sua universidade, de mostrar para a sociedade aqui que nós viemos, né? Afinal de contas, ela paga nosso salário, a gente tem a obrigação de dizer para ela o que é que a gente faz. E esses 2 quesitos aí, esses 2 pontos aqui do quesito 3 são pontos-chave. São pontos-chave. Se quiser, pega o 3.3, que é internacionalização, inserção social e visibilidade, que tem coisinhas boas ali também para mostrar para a população. Então, se a gente espera
que um programa tenha, forme bons alunos, tenha professores competentes e que produza boas coisas, como é que mede isso? Como é que mede isso? Vamos ter régua? Não, vamos pegar indicadores. Nós não pegamos a realidade, pegamos indicadores. Uhum. E a gente pode pegar diversos indicadores. Por exemplo, avaliação da qualidade dos alunos, da produção dos alunos. Minha pergunta vai ser bem dura. A qualidade da dissertação dos alunos vai mudar se você souber em 2019 que ela será medida. Eu quero um texto assinado pelo membro externo da banca que eu vou sortear entre os seus suas dissertações e teses. Ou, B, eu vou ver quantos membros externos você tem diferentes, ou seja, você procurou mais gente diferente de fora para buscar. Entendeu? Fora do seu programa, inclusive. Vai mudar, os programas vão mudar a qualidade, o seu esforço, a sua estratégia de atuação, se for uma dessas duas. A qualidade dessa dissertação vai mudar? O que eu quero dizer é o seguinte: vai ser necessário escolher indicador. Mas isso não muda a nossa forma de trabalhar. Que se mudar a nossa forma de trabalhar, nós estamos trabalhando mal. Nós estamos trabalhando para atender aquele quesito, não para aquilo que é mais importante para a sociedade e para a nossa universidade. O que nós temos que buscar é ter confiança em que esses indicadores serão feitos por pessoas, melhor assim, que eles devem representar de forma isenta e honesta, entendeu? Os elementos necessários dessas dimensões. Que sejam escolhidos de forma isenta, clara e honesta. Que vai acontecer ao longo do tempo mesmo. Porque você veja o seguinte, vou pegar a anterioridade. Nessa discussão surgiu um comentário muito curioso, né? Você imagine que um paciente tenha sido internado no dia 4 de um mês X aí qualquer, com Covid. E o hospital, muito corretamente, utilizou o protocolo indicado pela Instituto Oswaldo Cruz, pela Fiocruz, pela OMS ou pelos melhores do mundo. Né? 3 dias depois, vem um novo protocolo, dizendo, olha, essas coisas aqui são muito melhores. Eu vou manter o protocolo daquele paciente por anterioridade, eu vou modificar a partir da orientação da OMS. Então, a gente tem que compreender que inovação é tudo que nós queremos. Inovação é que faz o homem ir adiante. Quem não viu o filme 2001, Odisseia no Espaço, vai ver o momento em que o macaco joga a ferramenta, a madeira para cima, o pau, que seja pedra, muda ele transforma um pau em uma arma. Não é nem das melhores imagens, mas é uma mudança tecnológica ali. É o que a gente quer, a inovação é isso aí. Então, vai mudar a forma dos programas trabalharem. Ele tem que saber antes? Não precisa saber antes. Esse nível de detalhe. Ele precisa saber o seguinte, nós estamos discutindo e vamos, em conjunto, escolher as melhores indicações. É isso que precisa. E é isso que tem acontecido. Seria mesmo necessário definir a priori? Eu acho que não. Isso seria enviesar os programas. Então, eu acho que só faltam mais 2 pontinhos aqui para eu concluir com vocês essa minha leitura, essa minha preocupação. Então, eu acho que nós construímos um modelo extremamente útil. Eu me sinto honrado em ter participado dessa construção, tá? Que traz o que nós temos de melhor. Tá? E queria só trazer um pequeno item aí que é comum na preocupação de todo mundo, que é o qualis periódico. Aliás, um parêntese. No modelo anterior,
na nossa área, nós não levávamos quase em consideração nenhum produto técnico, tecnológico, quase nada. O peso era extremamente pequenininho. Os programas profissionais diziam assim, a gente tem que pagar 2 contas. A gente tem que fazer o produto e a gente tem que publicar. Qual foi a nossa decisão? Vamos ponderar. Você não pode medir todo mundo com a mesma régua. É a diferença entre igualdade e equidade. Aqui é a equidade que tem que trabalhar. Então, vamos ponderar, vamos colocar, eu até me lembro que eu propus, a gente põe assim, para os programas acadêmicos, 80% no publicação em periódicos e 20% no técnico-tecnológico. E para os profissionais, ao contrário, eles disseram, professor, não faça isso, vai pegar a gente do contrapé, todo mundo investir em publicação. Então, nós mudamos, ficou 40% e mudamos o padrão para o profissional, dando mais expressão também a parte de publicações. Então, dizer que foi anterior, dizer que foi pego no contrapé, que foi surpreso, que foi... qual foi as palavras utilizadas ali? Foi surpresa, nada disso. É tudo pactuado. Porque é necessário escolher bem esses indicadores. E a única forma de a gente escolher esses indicadores é que, quaisquer que eles sejam, eles têm que representar as dimensões importantes estabelecidas de forma isenta e honesta. Eu estou repetindo as palavras do professor Anderson, né, nessas frases aí. Então, para que serve o Qualis? Agora entrando no Qualis, que é, assim, o alvo de preocupação de Deus e o mundo. Uma pergunta para vocês aí. Alguém aqui teria coragem de publicar ou submeter um artigo para uma revista que não esteja no Qualis? Eu acho que todos têm que ter essa coragem, sim. Todos. Vamos publicar em todas as revistas que a gente achar que é importante publicar. De preferência, de maior expressão. Porque o Qualis nada mais é do que uma tentativa de comparação das revistas em que nós publicamos. Então, se o Fernando Albuquerque não publica numa revista, eu estou brincando com ele aqui, porque é boa, mas não está no Qualis, ele está perdendo uma oportunidade fantástica. Imagine o seguinte, você ganhou uma bolsa para passar 6 meses em Nova York. Aí você chegou, tomou um táxi, perguntou ao motorista de táxi, por favor, um restaurante bom aqui em Nova York. Aí ele vai te dar 5 indicações. Nova York deve ter 20 mil. Você só vai nesses 5, que é a escolha dele, que podem ser muito bons, ou mais ou menos, ou médios. Tá? Você vai procurar saber mais. Então, a gente, se ninguém publicar na Nature, a Nature não estará no Qualis, porque o Qualis somente pega as revistas em que nós, professores e alunos e docentes e discentes do PPG, publicamos para tentar comparar o trabalho e a publicação do programa B. Nada além disso. Agora, porque a Qualis A, a Qualis B, agora é uma Qualis. O mundo muda. O mundo muda. Revistas que eram muito boas, com o passar do tempo, perderam qualidade, perderam expressão, mudaram sua política editorial. Outras, ao contrário, melhoraram. Tá? Agora, o que é que nós decidimos na área de exatas? Ao invés de ficar vendo o fator de impacto, vendo besteirinha para cima e para baixo, né, nós agora comparamos todas do mundo. Então, por exemplo, o pessoal de revista de hidrologia, a gente não compara com revista de recursos hídricos. Revista de química analítica não compara com revista de química fina. Revista de logística, a gente não compara com revista de mobilidade. Por quê? Porque elas são diferentes. Elas têm público diferente, ela tem expectativa de uso diferente, por isso são fatores de impacto diferentes também. Então, por isso que a gente vai pegar a revista Transportes, publicada pela Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte, qual é o fator de impacto dela? Eu não sei, mas nós vamos pegar todos do mundo e ver onde é que ela está. Todos do mundo de transporte e ver onde é que ela está. Entendeu? Se ela estiver no primeiro quartil, que vocês vão encontrar com frequência lá, primeiro quartil significa que ela é 1 ou A2.
Se ela estiver no segundo quartil, é a 3 ou a 4. Entendeu? No terceiro, B1, B2, B3, B4. Mas eu estou comparando só elas com elas. Porque se eu comparar uma revista nossa de transporte, cujo top tem um fator de impacto 6, com a de câncer, medicina, que tem 147 de fator de impacto, não tem nada coisa a ver com a outra. Uma revista de câncer com fator de impacto 18 pode ser fraquinha. Pode ser fraquinha. Uma de mobilidade com fator de impacto 6 é um esplendor, maravilha. É uma 1 estrela. Então, a pergunta que eu faço, que foi uma das solicitações feitas por esse pedido aí, foi usar o Qualis passado para agora. E mais, segurar esse para o futuro, esse passado, né, de 13 e 16, para ser utilizado de 21 a 24. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É tentar utilizar, me perdoem a comparação se estiver inadequada, uma medicação que a gente sabe que tem coisas melhores. Não estou nem dizendo que não faz mais efeito, que tem coisas melhores. Né? Então, esse é o adequado. E inovação é isso. Se você quiser repetir sempre o que está, tenha certeza que o resultado vai ser aquele mesmo. Não vai mudar daquilo. Se você quiser avançar, aí vamos ter que arriscar. Vamos ter que ir para frente. Vamos ter que modificar. Então, eu diria a vocês o seguinte, para sintetizar, que eu falo muito e eu nem sei se todo mundo gosta de ouvir muito, mas eu gosto de falar muito. Eu sou baiano, eu sou filho de italiano, eu sou professor, então já vi que eu falo muito, gosto muito de conversar. Eu espero que o juiz que vai tomar decisão, ele vai tomar decisão. Qualquer que seja a decisão dele, ele vai tomar. E nós vamos ter que atender. Eu fico especulando que possíveis decisões ele pode tomar. Eu trabalho com planejamento, então eu tenho que ficar pensando, né, que nem jogo de xadrez. Qual é o jogo que o outro vai fazer, o que é que a gente vai fazer adiante? E não é uma briga entre nós e ele, é saber o que é que ele pode fazer. Ele pode decidir o uso anterior. A gente pode chiar, entrar na Justiça, Supremo, Tribunal de Haia, onde que seja, mas vai usar o anterior, até vir uma outra decisão. Se você não usa esse e dança o anterior, a gente vai usar esse. Se você não usa o futuro agora, a gente vai usar o futuro agora. Né? Então, a avaliação ela é extremamente importante para os programas. Atrasar, já atrasou 2 meses e, pelo andar da carruagem, pode atrasar mais um pouco. Isso não é razoável. Tem programas que estão aguardando nota, tem programas que trabalharam seriamente e que merecem subir, que estão aguardando essa avaliação. Né? Eu sei o que é isso. O meu programa sempre foi nota 5, caiu para 4. Quando veio de novo a nota da última avaliação que subiu para 5, foi assim, sorriso de ponta a ponta. Né? Então tem isso. É muito importante. É muito importante. E a demora queria toda essa instabilidade. Agora entra final de ano, juntou com pandemia, juntou com tanta coisa. Cansa, mas ele vai tomar qualquer decisão. Se ele me perguntar, eu diria o seguinte: senhor juiz, mande a gente aplicar o que nós decidimos até agora. Vamos aplicar o novo modelo. Pronto. Se algum programa se sentir injustiçado, ele entra com um pedido de reconsideração, solicitando que a gente use o modelo anterior. E a gente usa o modelo anterior para ele. Isso é a minha opinião pessoal. Não é nem a minha opinião de coordenador de área, é a minha opinião pessoal. Usamos a que nós decidimos, pactuamos com todo mundo. Mas, para acalmar os ânimos, que eu acho que tem um determinado momento que a gente diz assim, vamos em frente, vamos tentar construir uma coisa positiva. Então, na construção de uma coisa positiva, eu diria isso. Vamos utilizar o que nós decidimos, discutido com mais de 1.500, mais de 5.000 pessoas, nem sei dizer esse número mais, né? 4.700 programas, foram pelo menos 4.700 coordenadores, fora as outras pessoas todas, né? Fora as comissões que nós criamos. Só a minha área são 38 pessoas, né? E nenhum deles é coordenador. Então, é fantástico isso. Vamos usar esse. Agora, se algum programa se sentir injustiçado, ele pede reconsideração, nós vamos avaliá-lo
com a base anterior, com toda a dificuldade, mas vamos fazer. Tá? A Qualis não é aquele, mas vamos ter que dar um jeito. E vamos fazer com honestidade, né? Para perseguir ninguém, né? Para tirar nota, né? Fazer com honestidade, com seriedade, que é o que se espera que nós façamos. No dia que tirar da gente o orgulho de trazer o trabalho feito, a gente vai embora, não quer fazer. Tá? Agora, com relação a tudo isso, nós estamos aqui. Eu não me sinto à vontade de pular fora desse barco. Eu fui indicado pelos coordenadores, pelas pessoas do programa, de todos os programas. Acho que a equipe nossa, eu e meus adjuntos, e os outros que, de certa forma, participaram ao longo de todo esse tempo, em tudo isso, têm feito um trabalho sério, correto e positivo. Então, nós vamos seguir. O nosso mandato acaba em abril, maio, nem sei direito, mais. Eu imagino que muitas pessoas estão achando que o mais sensato é prorrogar. Eu não posso ficar pensando, estou querendo ficar no cargo. Não quero não, dar mais trabalho, mas eu acho que existe uma questão de continuidade, de harmonia, que eu acho que seria mais sensato. Mas vamos ver o que é que o juiz decide, vamos ver o que é que a sociedade brasileira faz. Então, eu queria agradecer a paciência, a tolerância de vocês de ouvir uma conversa extremamente áspera, que esse assunto que é duro, é ambíguo, é chato, é árido, né? Mas ele toca muito na vida da gente, na nossa vida profissional. A vida de professor é isso mesmo, né? É 1 leão por dia, às vezes 2. Muito obrigado para vocês pelo convite. Estou à disposição aqui para esclarecer coisas que esteja ao meu alcance ainda fazer. Obrigado. Professor Romulo, excelente a explanação do senhor, tá? Principalmente por abordar esses temas, né, que estão em vigência hoje, né? Como a gente tem decisões técnicas agora na justiça, sempre, muitas vezes acontece isso, né? Infelizmente, não só na educação, mas em outras áreas também, às vezes acontece. E, infelizmente, por quê? Porque na justiça eles não têm esse arcabouço técnico, né? Para tomar as conclusões necessárias. Mas é isso, a gente vai convivendo com essa realidade, né? É infeliz, mas vamos convivendo. Eu só tenho algumas perguntas, tá? Para o senhor aqui. Vou tentar sintetizá-las. São várias perguntas. Vamos explorá-la um pouquinho, tá? Bom, muita gente aqui agradeceu aí a sua palestra, suas observações, tá? Eu vou aqui na primeira pergunta do Fábio, que ele parabeniza o senhor pelos trabalhos prestados, né, na PPG, né? E ele concorda com a metodologia do Qualis, mas ele também pergunta se realmente o futuro Qualis ele vai utilizar então essas métricas internacionais que já estão dispostas então para toda a sociedade internacional, né? E assim eu posso até complementar essa pergunta dizendo o seguinte, que essas métricas, né, elas têm uma vantagem que são atualizadas, né, rapidamente, né? Que o Qualis a gente espera o período todo ser complementado para ter a atualização, enquanto, né, elas são atualizadas mais rapidamente. Queria a sua opinião sobre isso. Olha, você tocou num ponto muitíssimo interessante. Como é que era feito o Qualis na avaliação passada? Nossa área teve, se eu posso errar, tá, mais 1.700 diferentes periódicos. Então, qual foi o trabalho da área? Uma pequena subdivisão aqui, 3 subdivisões, se não estou enganado, mas, grosso modo, colocar os fatores de impacto em ordem decrescente, e de modo que os 5 primeiros por cento seriam a 1, 10 ou 12,5% seguintes a 2, depois do percentual B1, B2, B3, B4, B5. Bom, isso era feito em todas as áreas. Aí eu faço a seguinte pergunta. Vamos imaginar que nossa área só tivesse publicado em revista top. Só. Todo mundo só publicou em top. Caramba, eu ia pegar esses 1.700 e escolher os top do top do top para ser a 1.
E algumas revistas top seriam B4, algumas até B5. É razoável? Não. São revistas top, elas são lá em cima. Ou ao contrário, digamos que a gente só publicasse em revista meia bomba. Então, as melhores meia bomba seriam A1. É fantástico isso, né? As melhores meia bomba seriam A1. E as pessoas iam ficar iludidas achando que estavam publicando as melhores revistas do mundo. Não é verdade. Então a ideia qual é? Pegar a métrica internacional. Mas subdividir. Veja, nós temos 49 áreas, mas se você for olhar nas temáticas das revistas, passa de 350. Então nós vamos ver nessas temáticas das revistas. Então a revista de transportes, está lá a revista de transporte. Ela é mobilidade? Bom, ela é mobilidade. Não vou misturar mobilidade com logística. Posso misturar, que também não deve dar grande diferença. Isso eu falo da minha área, aí não sei das outras, né? Então, aí, como você mesmo disse, tem estabilidade. Você acha que uma revista... não, vou pegar uma novamente da minha área. Transport Policy. O fator de impacto dela está em 6. Você acha que no ano seguinte o fator de impacto dela vai cair para 1,5? Não vai. Vai subir para 9? Também não. Pode ser um pouquinho, né? Mas ela está lá. E além disso, a gente usa uma faixa de 12,5%, que são 100 dividido por 8. Então, somente aquela que está lá na beiradinha pode mudar para cima ou para baixo. Então, o que é que acontece com isso? Nós temos autonomia, a coordenação. A nossa proposta era uma variação de até 10% de um nível acima, um nível abaixo, um extrato acima, um nível abaixo. E de até 5% das revistas, 2 extratos acima, 2 abaixo. No final da discussão, por pressão de algumas áreas, isso passou para 10, 20. Na portaria que saiu publicada, a portaria 145 ou 146, não me lembro mais, passou isso para 20 e 30, que é, no meu entender, um pouco demais, e ainda nos dá a decisão de escolher o atual ou o antigo. Por favor, não faça isso não, porque isso é uma loucura. Eu não vou tomar essa decisão, não. Quem quiser tomar decisão, eu tome assim. Imagina, eu tomo novo, aí você reclama, eu prefiro o antigo novo. Aliás, o antigo não tem a menor condição, não tem a menor cabimento. Então, agora, qual é uma coisa curiosa? É o seguinte, então, nessa nova proposta é o seguinte, aqueles serviços em que a maioria dos artigos publicados são da área de engenharia Zoom, então a engenharia Zoom é a área mãe. Então, cabe a nós estabelecer o qualis, o extrato. Aqueles em que eu sou um grande, mas não sou único, são áreas irmãs, nós vamos discutir entre nós. E mesmo aqueles em que eu não sou nem área irmã, porque são os 3 só, mas que eu acho que tem implicação comigo, eu escrevo para o coordenador de, olha, presta atenção nisso aqui, acima ou abaixo, o que é, o que não é. Então a gente estava exatamente no momento da avaliação em que cada área já tinha feito uma revisão com os últimos, que a gente preparou tudo com tudo que tinha até 2019. Quando entrou a de 20, então a gente juntou, né? Porque entraram novos periódicos, né? Fizemos esse trabalho e estava justamente no momento de interação das áreas. Tá? Mandar para uma área aquele documento que é mais próximo de lá. Veja, em determinado momento eu recebi como área-mãe a revista de odontologia da Austrália. Mas eu fui olhar, tinha um único artigo publicado, possivelmente de reologia dos materiais. Uma revista de odontologia. Essa revista, eu disse, tá aí, você que é representante de área de odontologia, passa isso aí para vocês. Pela minha avaliação, ela seria a 3, ela fizer a minha também. Não tem muito erro, entendeu? Não tem muito erro. O problema central está em humanidades, porque humanidades não tem a métrica internacional mais estabelecida. Se você pegar o Scopus, Web of Science, ela está toda centrada em vida e em exatas. Tem sim humanidade. E humanidade tem uma questão de língua também que é muito séria. Então, humanidades, você, por exemplo, você quer ver um caso concreto? E eu me apelei para minha esposa, que é dessa área, né? Não de educação, mas é da área de humanidade.
educação de adultos, alfabetização de adultos. Isso não é um problema das economias desenvolvidas. Não é. Mas é nossa. Nós não vamos encontrar revistas internacionais de alta expressão, alto fator de impacto sobre esse assunto. E isso é extremamente importante para nós. Então, embora alguns não gostem do Paulo Freire, né? Paciência, mas isso é muito importante para nós. Então, qual foi a decisão que a humanidade pediu? Ao invés de a gente utilizar esses indicadores bibliométricos formais, usuais, vamos buscar um mais aberto, que é o Google Scholar. Tá? Porque aí eu pego também esses de publicações brasileiras. E qual foi a contrapartida disso? A contrapartida disso é que eu pego tudo que tem. Uhum. Então, é um trabalho pesado para eles, porque nem sempre o Google Scholar está direitinho no ISBN, está pelo título do periódico. Né? E a pessoa de humanidades fez um trabalho duríssimo. H5. Aí o pessoal de História e de Ciências Políticas disseram o seguinte, mas os nossos documentos eles precisam de mais tempo de maturação. Nós temos que pegar o H10, porque é a maturação da área que exige. E foi aceito. Né? O CTC examinou, tá bom, o CTC examinou. Vamos ter o QR1, que é voltado para exatas e humanas, e o QR2, que é voltado, para exatas e vida, e o QR2, que é voltado para as áreas de humanas. Ainda assim, seguinte, alguma área está pouco à vontade? Ensino achou melhor, que é de exatas, achou melhor usar o QR2, e saúde coletiva, que é de vida, achou melhor o QR2. Então, não vejo dificuldade, Maurinho. Acho que é bom conhecer isso, é bom conhecer o cuidado que tem. Né? Aí, em humanas, também foi fazer direitinho o que é, quais são os. Porque aí eu posso comparar, assim, aí eu posso, por exemplo, criar alguns subgrupos, né? Foi a contrapartida. Subgrupos em língua portuguesa, ou então subgrupos regionais, América Latina, entendeu? Acho que estourava 4 subgrupos, era o máximo possível, para não ficar um grupinho pequeno, aí vai ter cheio de um. E também pegando faixas para limitar. Então, tá um trabalho muito cuidadoso mesmo. Realmente, professor, o trabalho foi árduo, né? Foi árduo. Foi bonito, muito bonito. Professor, eu tenho mais uma pergunta aqui, devido ao tempo, tá? Mas. Não, imagine. Essa era uma das perguntas, que a última que eu fiz, é que mais suscitam dúvidas, né? Então, com certeza, com certeza. Então, uma das principais. É uma pergunta Tenham também coragem, do nosso coordenador. Bora lá, olha a revista, vê o QR dela e cuidado com revistas ditas que têm práticas pouco adequadas. Mas faça a sua pergunta. Sim. Perfeito. Uma pergunta do nosso coordenador do PROEC, Fábio Carlos, tá? E ele faz uma pergunta aqui sobre os critérios de avaliação, que eles estão multidimensionais, né? Multidimensionais, perdão. E como o senhor tinha até explanado na própria palestra, né, que agora a gente tem a parte tecnológica também levada em consideração, e aí eu puxo um pouco para o meu lado, né, que eu faço parte aqui das comissões de tecnologia da universidade, tá? E o INPI, inclusive, ganhou uma grande importância nisso tudo, né? Bom, mas qual é a sua opinião, então, sobre esses critérios, né, da última ficha de avaliação? Eles devem continuar para este novo período de avaliação que se iniciou agora? Quais são as chances disso acontecer, né? Eu acho que, antes de entrar nos multidimensionais, eu queria falar esse pouquinho que eu comecei a falar antes, que eu acho que é importante. Tá. Algumas vezes a gente recebe e-mails de periódicos dizendo assim, estamos publicando, mandem, a avaliação é rápida, tá. Pergunta clara é a seguinte, um periódico que você manda um artigo e uma semana depois ele é publicado,
pense o seguinte, se você for avaliador de um periódico, você consegue ficar dando resposta com uma semana? Você vai gastar uma semana? Quanto tempo você vai gastar para examinar com cuidado um periódico, um artigo para aquele periódico? Se em uma semana é a sua prática, não é. A gente vai ver com cuidado, a gente vai ler, a gente vai escrever. Então, cuidado com esses periódicos, que não são periódicos que têm prática editorial que a gente considera aceitável. Quando começa a botar assim, um periódico do exterior, de um país muito longe, que diz Qualis A2, é quase uma decisão interna, nossa, que do passado. Entendeu? Tem que ficar falando. Que sabe ele lá o que é A12. Entendeu? Pronto, fechei isso aí. Avaliação multidimensional foi uma sugestão da Comissão Permanente de Avaliação da Pós-Graduação, baseada em várias coisas, evidentemente, não é só no que eu vou falar agora, mas ela tem uma certa semelhança com o modelo britânico, que tem 5 dimensões, e essas dimensões não se somam. Como, aliás, as nossas 3 dimensões não se somam, elas são tratadas em paralelo e são combinadas, mas elas não se somam. Tem 5 dimensões. Bom, o que é que aconteceu? A pergunta que você faz é se esses critérios da última ficha devem continuar nesse novo período de eleição que já se iniciou. Eu diria o seguinte, de uma certa forma, quando nós construímos a ficha, um pouco antes até, digamos, quesitos e itens, a orientação veio logo em seguida do Conselho Superior das 5 dimensões. Então, se você olhar, nós ajustamos a ficha que tínhamos, todas as 5 dimensões estão dentro dessa ficha nova, não daquela forma. Tá? Ali está a formação, ali está a publicação, ali está a internacionalização, ali está impacto e transferência para a sociedade, elas estão ali dentro. Não na forma que está colocada, que são 5 dimensões, e que teria um outro tipo de resultado. Esse outro tipo de resultado ainda não foi discutido no CTC e eu acredito que também no Conselho Superior. Eu terei 5 notas? Eu terei uma nota que seria a pena mais alta? Eu terei a soma dessas 5 notas, 7 vezes 5, 35, a nota mais alta seria 35, ou o que é que eu teria? Tá? Tem programas que seriam mais fortes nisso, mais fortes naquilo. Não está claro ainda. E eu, pessoalmente, acredito que, sem essa discussão mais detalhada, fica pouco passível de utilizá-la desde já. Em compensação, a ficha que está sendo apresentada e utilizada nesse momento, até a suspensão feita pelo juiz, no meu entender, ela incorpora esses itens numa dimensão adequada. Tá? Ela não supervaloriza a internacionalização, tá? E ela não supervaloriza nenhum daqueles itens ali, mas ela valoriza todos os conjuntos, ela traz aqueles itens todos. Eu acredito que caberia, com toda sinceridade, uma vez terminada a avaliação, gastarmos uns 6 meses fazendo uma crítica a isto, extraindo os ensinamentos, para que cada área pudesse fazer algum ajuste e aplicar essa ficha ajustada para 2021, 2024. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que entrar com uma multidimensional, sem ter sido mais trabalhada, fica mais difícil agora. Imagine, por exemplo, teríamos que fazer um novo documento de área, uma nova ficha de avaliação para essas 5 dimensões. Não estou dizendo que não deva ser utilizado um dia. Estou dizendo que não foram tidas ainda discussões e propostas mais concretas que permitam sua utilização no futuro próximo. Tão próximo assim, tão de imediato, no futuro imediato. Tá? Eu acredito que o mais razoável, agora todo o meu coração, é usarmos a ficha atual. Quem se sentir prejudicado? A gente
faz um pedido de reconsideração, não precisa ser recurso, reconsideração para que a gente avalie, né, segundo a ficha anterior. Façamos, ou quem quiser que faça, façamos aí, não necessariamente inclui quem está hoje à frente, uma avaliação, coisa que o professor sempre fez na vida, né? Uma avaliação dos impactos positivos e negativos, extrai ensinamentos da aplicação dessa ficha, modifique um pouco o que for necessário modificar e vamos em frente. Eu acho que essa é a melhor opinião pessoal. Entendeu? Sim, professor. Muito obrigado, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Quando olhamos os percentis das revistas, podemos pegar em qualquer área que o Scopus ou então WS faça ou temos que escolher dentro da nossa área? Acho que, como regra geral, ele está pegando mais alto o percentil. E quando a gente pega Scopus e pega o Web of Science, pega o mais alto dos dois. Entendeu? Acho até que você já se a revista é boa, mande. Se a revista é boa, mande. Não... Exato. É 75, a outra é 84. É a mesma coisa. A revista é boa. Entendeu? Não é... como meu pai dizia, cabelo de anjo. Ok, professor. Mais alguma pergunta? Não sei se a gente ainda tem tempo, né? Mas tem uma série de atividades depois. Mas vamos fazer essa última pergunta, então. Independentemente de qual será o processo, o modelo de avaliação, essa é a pergunta do André, né? Uhum. O antigo e o novo proposto, né? Será o Qualis novo utilizado na avaliação dos PPGs? Essa é a pergunta de $1 milhão. Isso realmente todo mundo quer saber. Mas vamos botar ela, vamos cortar ela mais barata um pouquinho. Olha, vai depender da decisão do juiz. Depende da decisão do juiz. Se for me perguntar, eu digo o que é que eu acho. Eu entendo que se o juiz disser vai usar o modelo antigo, aí vai ter que usar o Qualis antigo, que eu não sei como vai ter que usar. A gente vai ter que fazer um ajuste ali para poder. Porque, por exemplo, a revista aqui não estava no Qualis antigo. Aí ele pode dizer, não, você usa a metodologia do Qualis antigo. Tá bom, a gente usa a metodologia utilizada anteriormente. Paciência. Se ele disser, vai usar o modelo novo, por coerência, a gente usa o Qualis, a metodologia nova do Qualis, que é com base nos percentis de cada tema da revista, e não global. Né? Então, eu acho que, por coerência, nós vamos aguardar a decisão do juiz e se ele disser, olha, os antigos a gente vai ter que usar, entendeu? Eu acho que os programas não podem ficar sem avaliação. Não podem. Eu não sei se a comparação que eu vou fazer é adequada ou não, é fazer a prova e ficar sem receber a nota. É bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo, entendeu? Fica numa ansiedade louca. Cara, eu fiz nota para 10, cara. Não tô querendo demorar assim, entendeu? Eu quero curtir minhas férias, entendeu? Então é isso. Ok, professor. Muito obrigado. Tá? Mas completamente. Eu acho que a gente vai precisar de mais vezes o senhor vir aqui nos ajudar, então, né? Nesses nossos eventos, né? Para que a gente possa, então, aprender muito mais, como a gente aprendeu no dia de hoje. Eu fico feliz. O que a gente tem costume de fazer, e pelo menos podemos fazer até o final do nosso mandato, é que toda vez que a gente faz uma reunião, eu faço via Zoom para os coordenadores, mas abrindo em YouTube para todo mundo. Porque eu acho muito importante que todos os professores conheçam. Sim. Mas eles estão participando via YouTube, né? Aqui eu estou vendo vários coordenadores. Que bom. Né? Que bom. Nas perguntas aqui. Acho também eles estão agradecendo também, parabenizando. Eu que agradeço essa oportunidade que vocês me deram de expressar tudo isso, porque nós não temos tido essa oportunidade. Essa oportunidade, raras vezes os membros do CTC, os coordenadores de área, têm de falar assim abertamente para todo mundo aquilo que tá se passando. Isso aqui é espelhado, né? Então nunca sei qual é o lado que eu estou usando. Aquilo que está se passando.
Então é uma oportunidade boa e eu acho que até a possibilidade dessa gravação eu vou disponibilizar para todos os coordenadores da área de engenharia Zoom. Acho que ajuda a entender um pouquinho mais. Obrigado pela oportunidade e parabéns aí pela iniciativa. Nós que agradecemos, tá? Só mais uma informação, né? Ela está sendo transmitida, foi totalmente transmitida, mas também gravada, tá? Ótimo. E vamos então fornecer então, ok? Professor, Ok. muito obrigado, tá? Espero revê-lo aí pessoalmente, inclusive, né? Em outras Claro. oportunidades. Todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos disso. Queria agradecer o Fábio também, o convite que muito gentilmente me fez, e ao seu programa. E, mais uma vez, parabenizar essa iniciativa, que achei muito interessante. Eu fui olhar a lista das... Eu já fui construtor de estrada, eu já fiz umas coisas nesse campo aí, mas... Tem um outro campo, eu sou mais ou menos da sua área, professor. Eu sou na área de pavimentação, né? Só trabalha mais com transportes mesmo, né? A gente, olha só, você precisa saber o volume de tráfego para dimensionar o pavimento, né? Exato, é isso aí. A gente para saber a largura da via ou o tempo que vai liberar no cruzamento, né? Exatamente, tudo começa por aí. São coisas bem ligadas. Ok. Ok, então, muito obrigado, Bom tá? trabalho então, Fernando, bom trabalho então, Fábio, bom trabalho para todo mundo. Perfeito.